Sabe quando você vai desenhar um ambiente interno, uma sala, uma cozinha, e não fica muito legal, ou você não sabe nem por onde começar? Se eu te falar que para você desenhar isso bem, você tem que aprender como que funciona a perspectiva interna. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como criar uma cena interna usando apenas 4 passos, sem complicação, de uma forma bem fácil. Mas calma, antes que eu me esqueça, meu nome é Guilherme Toledo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de começar de fato nossos 4 passos para fazer uma referência em um croquis à mão, a gente tem que primeiro escolher qual referência a gente vai usar. Então, como sempre, dando aquela boa pesquisada no Pinterest mesmo, lá tem várias pastas que eu compartilho com vocês de referências, então lá é uma infinidade, um catálogo de possibilidades de desenhos. Escolhendo a sua imagem, nós vamos entender como que ela funciona, a questão da perspectiva. Para isso, entramos no nosso primeiro passo, como encontrar o ponto de fuga na imagem de referência. Temos aqui a imagem, eu vou fazer com o auxílio do próprio Procreate mesmo, porque é muito prático para encontrar e desenhar algumas linhas por cima. Nele, a gente vai observar algumas coisas. Primeiro, onde estão as linhas inclinadas? Simplesmente vamos pegar as linhas do próprio ambiente, nem precisa fazer dos móveis, do próprio ambiente e vamos jogar estendendo elas. Então vamos pegar e jogar para um canto, jogar para outro canto. Com isso a gente consegue delimitar onde que vai estar mais ou menos esses pontos de fuga. Nessa referência em específico, são 2 pontos de fuga. Então quando a gente estende as linhas de um lado para o outro, a gente percebe mais ou menos o posicionamento desses pontos de fuga. Entendendo esse passo, a gente já pode de fato entrar no nosso segundo ponto, porque a gente já tem o posicionamento desses elementos. Para o segundo passo, temos que desenhar o ambiente com a perspectiva. O que a gente encontrou na imagem no iPad foi a perspectiva. Isso vamos tentar replicar para o nosso papel. E como que vamos fazer isso? Primeiro, desenhar ali uma próxima linha do horizonte, onde que vai ser o quê? Elementos para cima e elementos para baixo. Fazer uma linha vertical, que ela vai ser o norte do nosso desenho incompleto. E a partir dessa linha vertical, vamos traçar as inclinações igualzinho como está na imagem de referência. Traçando essas linhas, a gente vai usar isso como um rascunho. Então, não necessariamente a gente vai terminar o nosso desenho com essa mesma proporção, escala e delimitações de algumas inclinações de linhas. Mas sim vai ser um rascunho guia para a gente prosseguir durante todo o nosso desenho. Nisso, entramos no nosso terceiro ponto, posicionar os móveis. Somente um detalhe, nós não vamos detalhar nesse momento, não é mesmo? Vamos pegar ele e fazer de uma forma como um sólido. Então, tendo esses elementos, vamos perceber quais são os principais elementos de mobiliários na nossa cena. Olhando essa nossa referência, nós temos um foco muito grande, na verdade gigantesco, na cama. Então a cama vai ser o nosso maior foco no nosso desenho. Então para isso, com bastante calma, vamos pegar nossa lapiseira e fazer o desenho desse sólido com calma e perceber bem como está sendo feito na nossa referência. Porque tendo essa cama bem posicionada, bem correta em relação à perspectiva e proporção, a gente consegue encaixar os próximos elementos que são mais terceiros, mais decorativos, de uma maneira muito mais simples. Então começando lá, eu gosto de começar mobiliário pela sua base, então começo pela base e vou levantando as suas linhas, aí eu consigo ter um dimensionamento um pouco melhor da escala. Se você fez, não ficou muito certo, calma gente, esse é o rascunho, é o momento para errar. Então é só ir lá, apagar o que está errado e continuar, sem problemas. Esse é o momento de errar, é o momento do nosso rascunho. Posicionando a cama, vamos aos poucos posicionando mais alguns elementos, como por exemplo a mesa de cabeceira, temos os lustres, temos esses detalhes na parede de um entalhamento, temos as nossas cortinas, a janela e por fim ali temos também até mesmo um tapete no piso. Então esses detalhes é interessante a gente colocar como formas geométricas. Então de uma maneira mais grotesca mesmo, a gente vai fazer isso de uma forma bem simplificada, porque ainda não é o momento para a gente fazer o detalhamento. Porque isso é o nosso 4º passo. E já que tocamos nele, vamos começar agora o nosso 4º passo do nosso desenho. O 4º passo seria basicamente o detalhamento. A gente tendo a perspectiva do ambiente concluída, a perspectiva e o posicionamento dos móveis concluídos, a gente pode começar a adicionar detalhes a eles. Então esse sólido que a gente acabou de criar em perspectiva, dentro dele e até um pouco para fora, vamos começar a colocar os elementos que a gente percebe na nossa própria imagem de referência. E como que vamos fazer isso? Muito baseado na parte de observação e relações de medidas, como por exemplo,
Ah, mais ou menos no meio da cama está posicionado os travesseiros. Ah, no final da cama está posicionado cobertores. Então, aos poucos, a gente vai colocando esses elementos em relação a outros elementos. Por exemplo, perceba que em cima de cada mesa de cabeceira, nós temos as luminárias, que elas não encostam no chão, mas são pendentes. Com isso, a gente vai pegar o posicionamento. Então, pegou ali uma mesa de cabeceira, para cima dela vai estar a luminária. Outro ponto, temos um quadro circular na nossa parede. Como que vamos desenhar ele? Simplesmente pegar o meio da nossa cama, mais ou menos, e colocar o quadro ali mais centralizado. Então, o posicionamento é a maneira que a gente vai usando para ajudar a gente a colocar todos os elementos do nosso desenho. Colocando os detalhes um pouco mais precisos, vamos sempre pegando a referência e analisando esses detalhes. E sempre gosto de lembrar com vocês que você que gosta desse tema de desenho arquitetônico, de mobiliário, cenas internas, cenas externas, aquarela, luz e sombra, na semana eu estou aqui ao vivo com vocês no YouTube e também lá no Instagram, com um tema totalmente diferente e inédito toda semana, para a gente praticar com o intuito de fazer uma live de prática, uma aula de prática com perguntas e respostas. Então toda semana eu estou fazendo live, sempre comento qual vai ser o tema no nosso grupo do Telegram, ou também nos stories do Instagram. Então sempre por lá tem novidades e vale super a pena. Você que gosta de participar e se interessa por esses temas, estar ali presente com a gente, porque o conteúdo não fica salvo. A gente faz a live, fica salvo por 3 dias e depois não fica mais salvo. Então, continuando agora com a parte de finalização de detalhamento, mas puxando um pouquinho até a parte da luz e sombra. Então é interessante a gente pegar um leve posicionamento da luz, por exemplo, temos uma janela, logo a luz estará vindo dessa nossa janela. Se a luz está vindo da nossa janela, todo o lado contrário à nossa luz estará com sombra. Então para isso, todo o lado esquerdo do nosso desenho, vamos fazer ali um leve sombreado e aos poucos vamos adicionando mais alguns elementos de sombra em contraste com a nossa luz. Agora analisando, temos o nosso desenho finalizado. Claro que ainda poderíamos colocar cor, aquarela, marcadores, lápis de cor? Poderia. Só que isso são outros estilos e também oportunidade para próximos vídeos. E após o desenho finalizado, eu quero ver o seu desenho. Claro, você que assistiu essa aula inteira, você foi acompanhando o desenho, né? Não? Se não, relaxa. Volta o vídeo desde o início, pega um papel e vai fazendo o seu desenho para, obviamente, praticar e aprender e desenvolver melhores sketches de cenas internas. E o resultado? Pega, tira uma foto e posta nos stories me marcando, que eu tenho o prazer de repostar vocês. E para quem ficou aqui até o final, detalhe, na descrição tem um link que tem um guia gratuito para vocês baixarem sem preço nenhum, gratuito. Para todos que ficaram até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, comentar qual a sua maior dificuldade nas cenas internas, que eu também quero saber para preparar mais vídeos para vocês focados nas dificuldades de vocês. Não esqueça de se inscrever, até o próximo vídeo, tchau, tchau!